Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, Salmo de número 24. Obrigado, viu? Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá bom aí, Weltman? Dá para ouvir? Tá. Salmo 24. Quando eu ministrava a escola dominical, e quem estava aqui percebeu que eu disse isso, eu tive muito cuidado para não pregar a mensagem, e eu não sei se vocês que pregam já passou por isso, que quando você está andando na rua, aquela mensagem faz teu coração inchar, a ponto de você querer sair gritando no meio da rua. E aí esses dias nós estivemos num congresso em Telêmaco Borba, e eu falei para minha esposa, eu queria tanto pregar essa mensagem, mas parece que meu coração tá fechado para pregar essa mensagem aqui. Eu ministrei uma outra passagem. Esses dias andando, parece que o Espírito Santo dizia assim: essa mensagem você vai pregar na sede o dia que você tiver a oportunidade. E faz muito tempo, minha esposa está ali, que eu tenho orado e tenho estudado. E toda vez que eu sento e leio esse texto, irmãos, eu me sinto tão pequeno assim. Mas quando eu lembro que eu tenho um Deus tão grande, irmão André, meu coração fica... Aleluia. Verso 6. Tem um hino que diz assim, ó. Não sei se vocês já ouviram esse hino. Faz um si bemol aí. Isso. Glória a Deus. Quanto vocês acham aí? Aleluia. Medite na letra deste hino, olha. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Isso é o nosso Deus. Tu tens sido tão bom pra mim. Aleluia. Olha, antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Escute. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom. Esse Deus é bom, não é?
Você pode dizer assim: Jesus, tu és santo. Não, você pode dizer: Jesus, tu és santo. Você pode dizer para ele assim: Jesus, obrigado. Você pode dizer para ele assim: Jesus, muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Salmo 24, verso 6. Ele é impressionante. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Esta é a geração. Nós somos a geração. Nós somos uma geração que busca a tua face, ó Deus. Tome seu assento. Curve a sua cabeça. Senhor, eu sei que o Senhor já tem falado aqui, porque é nítido ouvir a tua voz. Quem está, ó Deus querido, aqui entronizado é o Senhor, e nós viemos aqui render glória e louvor a Ti. Eu sei que o Senhor não vai nos despedir vazio aqui, mas Deus, se tiver um coração duro, endurecido, Espírito Santo de Deus, vai lá, quebranta esse coração, porque hoje a coisa muda. Fala conosco tudo que nós precisamos ouvir. Quem crê, diga amém. Deus vai olhar para Moisés, irmãos. Aleluia. E Moisés está interessado naquilo que Deus vai falar com ele. E Deus vai dizer para Moisés assim: tudo que eu te disser você vai fazer. Manda fazer exatamente do jeito que eu te disser, nada além do que eu disser. E Moisés vai ter a revelação pela parte de Deus de como deveria ser construída a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simboliza agora a presença de Deus. E só existe uma forma de Deus se manifestar, é quando o sumo sacerdote vai oferecer um sacrifício. E a Bíblia vai relatar, eu não vou entrar no mérito da arca, porque eu quero adiantar um pouco, que em cima da arca existia o propiciatório, era uma tampa. Ela era toda coberta de ouro, ouro puro, ouro puríssimo. E sobre esse propiciatório existia 2 querubins. E o nosso Deus, Ele é tão magnífico que Ele sabe exatamente como falar através das imagens. E a forma que Deus se revelava ao sumo sacerdote era assim: uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo com o sacrifício, e quando ele oferecia o sacrifício, a presença de Deus era manifesta entre os querubins. Os querubins estavam com os seus joelhos dobrados no propiciatório, e as suas asas se encontravam, como que se fazendo um círculo. Consegue imaginar isso comigo? Quem consegue imaginar isso? As duas pontas das duas asas dos 2 querubins se encontrando e formando uma espécie de círculo. O sinal de que o sacrifício foi aceito era que Deus manifestava a glória dele. E a Bíblia diz que existiam algumas romãs nas vestes do sumo sacerdote, que era impossível Deus se manifestar e aquelas romãs não fazerem barulho. E quem estava no lado de fora do arraial tinha convicção de que Deus se manifestou de alguma forma, e Ele se manifestou para alguma coisa. E o maior sinal de que a oferta foi aceita era que de repente, irmãos, depois de sentir a glória de Deus, o sumo sacerdote sai caminhando de dentro do Santo do Santo, passa pelo santo lugar, passa pelo átrio, e quem está lá fora diz assim: verdadeiramente Deus se manifestou e aceitou o sacrifício.
Tudo estava na agenda de Deus e era para correr tudo bem, pastor Messias. Até que um dia o povo vai se cansar de Deus e vai dizer: nós precisamos de um rei. O povo se cansa da direção, da diretriz de Deus e diz assim: nós queremos um rei. Nós precisamos de alguém que a gente vê, que a gente toca, que fala diretamente conosco de uma forma literal. E Deus vai olhar para o profeta e vai dizer assim: já que o povo quer, dá para eles o que eles querem. Quase que dizendo assim, irmão Lincoln: se a minha presença ou se a minha diretriz não basta, dá para eles o que eles querem. Sabe quando um pai fala para o filho: cuidado que você vai cair, ele diz: eu não vou. O pai fala: cuidado que vai dar errado, ele diz: não vai. Passar alguns dias, o filho fala: pai, deu errado, o senhor tinha razão. Porque agora Saul vai reinar sobre Israel. E até começa bem, irmão. O negócio até começa funcionando bem. Só que quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens, quando a gente deixa de obedecer a voz de Deus para obedecer os palpites, quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir as críticas que não são construtivas, quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir as fofocas, quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir as maledicências, quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus para dar ouvido a quem só fala lorota, quando a gente deixa de dar ouvido à voz de Deus para ouvir aqueles que não têm comunhão com Deus, quando a gente deixa de dar ouvido à voz de Deus para ouvir aqueles que querem o mal da igreja, quando a gente deixa de dar ouvido à voz de Deus, Saul vai deixar de ouvir a voz de Deus. E um dia o profeta sai e parece que demora, e quando ele retorna, Saul já tinha oferecido sacrifício no lugar do sumo sacerdote. Ele já tinha colocado a mão onde não era para colocar a mão. Ele já tinha feito o que não era para fazer. Ele já tinha colocado o pé onde não era para colocar o pé. Ele já não tinha mais ouvido a voz de Deus. Ele quis tomar o controle da mão de Deus para dizer: eu consigo fazer, eu estou apto, eu sei como é que se faz, eu sei como é que se procede, eu vou fazer. E o maior problema da igreja é quando a igreja quer tirar o controle da mão de Deus. O maior problema da igreja, não estou falando do conjunto, estou falando da igreja, porque eu sou igreja, você é igreja, vocês são igreja, vocês são igreja. E todas as vezes que a gente resolve tirar o controle da mão dele, alguma coisa vai dar errado. O profeta vai chegar no Saul e vai dizer o seguinte: por que é que você fez isso? Por causa disso, Deus já providenciou um outro rei no seu lugar. E aí tem muita gente que não sabe porque perde o emprego, porque perde o cargo, porque perde o ministério, porque perde a oportunidade, porque perde o carro, porque perde o amigo, porque perde a esposa, porque perde o esposo, porque perde os filhos, porque perde tudo. Porque faz o que não é para fazer, anda onde não é para andar, fala o que não é para falar, ouve o que não é para ouvir. Deus vai levantar um novo rei, porque Deus tem um projeto para essa nação. Ele olha para Samuel e diz assim: Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque é de lá que eu vou levantar um novo rei em Israel. Meu irmão, fica imaginando Samuel chegando lá na casa de Jessé, falando assim: Jessé, paz do Senhor, tudo bem, muito obrigado. Cadê seus filhos? Tem como chamar eles aí? Deus, às vezes, ele é esquisito, irmãos. Samuel vai olhar e vai dizer assim: é esse? Porque quem anda com Deus não toma providência ou posição sem antes consultar aquele que sabe todas as coisas. É Samar? Deus fala para ele: não é Samar.
É o Abinadab? Deus é o Abinadab? Não, não é o Abinadab. E esse aqui? Esse aqui tem cara de rei, ele é grande, olha só a postura dele, o jeito dele, parece, ó, eu acho que vai dar certo, a coroa até parece que encaixa na cabeça dele. Sabe quando a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? É mais ou menos isso que está acontecendo. Deus vai falar para ele, tem aparência de rei, tem postura de rei, é bonito como deveria ser um rei, a coroa até pode caber na cabeça dele, mas ele não serve para o cargo que ele precisa ocupar. Está todos os seus filhos aqui? Estão todos. O menor, está faltando o menor. Quem? O menor. Quem? O menor. Tem? Tem. Onde ele está? Tá apacentando. Eu fico imaginando alguém indo procurar o Davi, pastor Messias, e Davi está lá assim, olha, tocando a harpa dele. Do Senhor é a terra. Olha lá. E a sua plenitude. Ai, ai, ai. O Davi vai chegar lá na casa. Deus tem certeza? Só tem mais esse. Deus fala, é esse. Mas não tem estatura de rei. É esse. Não parece rei, mas é esse. Ele é ruivo, mas é esse. Ninguém dá crédito para ele, nem os irmãos, mas é esse. Enquanto os irmãos estavam aqui comungando, eles estavam pastoreando a ovelha. Deus diz, é por causa disso mesmo, é esse. Deixa eu perguntar um negócio para você. Qual é o Deus que você serve? Porque tem gente servindo a Deus que está olhando para a aparência, porque parece que esse Deus está consagrando. O Deus que nós servimos, Ele vai dizer o seguinte, eu não olho a aparência, mas eu olho o coração. É mais ou menos assim, irmão. A Bíblia vai dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Salmo 51, a Bíblia vai dizer o relato do adultério de Davi. Mas também quando ele se confessa ao profeta, o profeta vai dizer assim, Davi, você é esse homem. Ele vai dizer assim, pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. Aí o profeta diz assim, por causa disso não morrerás. Deus não estava olhando para a estatura desse homem, Deus estava olhando para que o coração dele, ou até que ponto o coração dele serviria ao Deus Altíssimo, Deus da criação. Davi vai assumir o reinado. Só que primeiro, ele não assume o reinado e o trono em Israel. Ele assume o reinado de Judá. Sabe por que a gente às vezes se encontra no meio da sarjeta, olhando para o nosso passado, que foi um passado de sucesso e agora parece um presente de insucesso? É porque Deus até nos chamou, mas a gente começa a colocar o pé pelas mãos, as mãos pelos pés, irmão, e dá tudo errado. Saul ainda está reinando, Davi está só quietinho, esperando a ordem de Deus, tipo assim, Senhor, é agora? Deus fala, ainda não, espera mais um pouco. Senhor, Saul vai me matar. Deus fala, ora por ele. Não, Senhor, mas Saul está me perseguindo, ora por ele. Não, Senhor, mas ele vai me matar. Aí um dia a Bíblia diz que Saul está dormindo, Davi chega, pega a lança de Saul, finca na veste de Saul e diz assim, olha o recado, eu podia ter te matado, mas o chamado que eu tenho não é um chamado para matar, é um chamado para trazer vida. É chamado de adorador. É chamado de quem ouve a voz de Deus, de quem fala com Deus, de quem ouve a voz de Deus, de quem fala com Deus. Ó, escute. Quando Saul comete um equívoco e oferece holocausto de uma forma equivocada, porque não estava apto para isso, quem estava na escola dominical podia perceber isso. Deveria ser de uma certa descendência, de uma certa linhagem. A Bíblia vai contar para nós, irmãos, que o povo de Israel vai começar uma peleja. E o povo de Israel começa a perder essa batalha. De repente alguém muito inteligente no meio do exército diz assim,
traz a arca. Porque eu vou explicar para quem quer ouvir, diga amém. Funcionava assim, pouca gente, mas vou pregar para quem quer ouvir mesmo. O povo ia para a guerra, e a certeza da vitória na guerra era a presença de Deus. Diga presença de Deus. Não, irmão, é presença de Deus mesmo. A convicção de que a guerra seria ganha era a arca da aliança, porque a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Era mais ou menos assim, o povo estava lutando, quando tudo parecia que ia acabar, a arca da aliança estava na frente da guerra, Deus manifestava e libertava o povo, e fazia com que o povo de Israel vencesse a batalha. O que o povo fazia? Levantava a mãozinha para o céu, dizia: Deus seja louvado, glorificava, aquela coisa toda, muito bonito, coisa linda. Só que por causa da gestão ruim de um rei, algumas pessoas aderiram a um culto fraco daquele rei. Aí a Bíblia vai dizer que eles estão numa batalha e vão pedir para trazer a arca. E quando se traz a arca para a batalha, o que é que acontece? Não acontece nada, porque era só um caixote com madeira e ouro. Não tinha mais presença de Deus ali. E se não tem presença de Deus, irmão, você pode vir no maior culto aqui em Baiti, você vai sair do mesmo jeito. Pode chamar o maior pregador de todos os tempos aqui, você vai sair do mesmo jeito. E sair do mesmo jeito que eu digo, não é porque você não pulou e não levantou a mão aqui dentro, não. É que quando você sai para fora, você sai na mesma prática, na prática do pecado, no vício, na prostituição. O povo fica decepcionado. A arca é roubada. Só que Deus já havia prometido um novo rei para Israel. Agora Davi, irmãos, que é aquele que louva a Deus com corpo, alma e espírito, ele vai dizer o seguinte: está faltando alguma coisa. E do jeito que está não pode ficar. Porque se ficar do jeito que está, a gente nunca vai prosseguir avante. Tem uma terra prometida, nós seremos nação, mas do jeito que está não dá. Pergunta para mim o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? Eu podia responder para vocês, trazer a arca, mas eu vou responder diferente. Nós precisamos trazer de volta a presença de Deus. Nós precisamos trazer de volta aquele que é presente, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o grande eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que há de sempre existir. O Salmo 24 agora está expressando, ou pode expressar, a trazida da arca, da aliança, novamente para dentro de Israel. E o que é que isso simboliza? Simboliza que até aqui o povo de Israel estava andando ao léu, porque não tem presença de Deus, sobrevive. Está entendendo? Vou explicar. Quem não tem a presença de Deus, sobrevive. Sabe o que significa sobreviver? É não saber se amanhã será um novo dia. Eu só estou aqui por sorte, porque ontem era para eu ter morrido, porque eu não tenho condição de me autossustentar. Então quando eu passo de um dia para o outro, eu sobrevivi. E Davi é um homem segundo o coração de Deus, que na verdade ele não gosta de sobreviver, ele gosta de viver. Viver como? Na presença, com a presença, andando com Ele, louvando a Ele, adorando a Ele, exaltando a Ele, enaltecendo a Ele. Agora está acontecendo, irmão, algo que é uma comissão, uma comitiva de pessoas que foram buscar a arca juntamente com o rei de Israel, Davi. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que enquanto a arca está sendo trazida, durante esse percurso,
Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 13 ao 15, diz assim: e sucedeu que quando os que levavam a arca, o que é a arca? A presença de Deus, irmão. Agora você imagina um povo caminhando, cheio da presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz: tinham dado 6 passos, e depois sacrificavam bois e carneiros cevados. Porque quem entende o valor da presença de Deus não oferece para Deus qualquer coisa. Um culto michuruca, um culto de me dá, e nunca tem receba. Quem entende o que é a presença de Deus, eu falei hoje de manhã aqui, sempre tem que ter alguma coisa para oferecer. E só pode oferecer alguma coisa quem tem a coisa para oferecer. Afinal, você consegue dar para alguém aquilo que você não tem? Citei hoje de manhã aqui, Atos 3. Pedro e João subindo para o templo. O que eles foram fazer? Foram orar, porque a igreja ora. Quem quer presença de Deus, ora. Quem quer milagre de Deus, ora. Quando eles estão subindo para o templo, o coxo diz assim: dá-me uma esmola. Aí Pedro, a Bíblia diz assim, e fitando os olhos nele, disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho, isto eu te dou. O que é que Pedro tem, irmão? Ele vai dizer agora: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. E Pedro só tinha autoridade para oferecer aquilo porque recebeu. Atos 2. Estão no cenáculo. O que eles estão fazendo? Orando. Porque quem ora recebe. Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Mas faz quanto tempo que você não dobra o seu joelho para ouvir a voz dele? Faz quanto tempo que você precisa que Deus fale com você? Hoje é o dia, abre o teu ouvido. Ser crente é bom, irmão, mas ter um período de intimidade com Deus é melhor ainda. Atos 2, estão orando no cenáculo, quando de repente um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. Quem estava lá? Pedro. Porque só recebe as bênçãos de Deus quem está no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Posso falar uma verdade aqui? Irmão, nós estamos cansados. E não estou nem aí se você não gostar, é verdade. Se você quiser sarar dessa doença, você tem que ouvir isso. Para de pedir oração para os outros e vem para a igreja orar. Irmã Sueli, cadê ela? Como é que chama aquelas feridas que dá no paciente quando ele fica muito tempo deitado? Como? Escara. Você já viu como é que trata aquilo? Sabe qual é o problema do crente de hoje, irmão? É que ele quer a presença de Deus, ele quer trazer a arca de volta, ele faz de tudo. Parece que nada acontece, está igual a arca lá na batalha. Vazia, só um pedaço de madeira. Vem para a igreja, parece um boneco. Deixa eu fazer uma pergunta. A igreja está cheia, irmão. Vou aproveitar, eu nem sou pastor da igreja. Mas deixa eu só fazer uma pergunta com muita educação. Você está achando que você vai ser curado dessa enfermidade sem buscar a Deus? Pessoa que não vem um dia na semana da igreja aqui, mas estiver chovendo, vai no banco receber o pagamento. Está chovendo, está no meio da rua andando, mas não vem para a igreja. Por quê? Ai, deu uma dor na costa, na coluna, não sei o quê. Eu fico imaginando um povo que está querendo Deus, mas só está querendo, não está fazendo nada para receber. Pastor Fábio sabe disso, pastor André sabe disso, pastor Rob sabe disso, pastor Messias sabe disso, o obreiro sabe disso. Quantas vezes nós, liderança, ficamos pedindo: Deus, desperta o teu povo, eles estão perdendo o sentido da tua glória, eles já não conseguem mais te adorar, eles já não conseguem mais te servir, tem que ficar fazendo evento, irmão, nas igrejas. Daí chega no dia do evento, fica aquele... um monte de gente doida, maluca, pulando, igual um desvairado. Você vai entender porque que eu estou falando isso. Ai, que glória foi o congresso. É. Crente que só adora a Deus quando lhe convém.
Jogaram Daniel na cova dos leões. Esse Daniel é fogo. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele está na cova dos leões, o que ele vai fazer? Ele vai falar com Deus. A Bíblia também vai dizer que quando saiu o decreto, o que ele vai fazer? Ele vai falar com Deus. Tá fácil a situação para ele, irmão? Não tá, mas ele sabe que falando com Deus o problema será resolvido. A arca está chegando, irmão, e a Bíblia vai dizer assim, preste atenção. Versículo 14. E Davi saltava com todas as suas forças. Diga força, irmão. Como é que você pode dizer força tão fraco assim? Diga força. Tá vendo que se você quiser adorar a Deus para valer, você consegue? Só que às vezes precisa do pregador ficar falando assim: você não entendeu? Pega aí, é agora. Sabe por que nós estamos doentes? Porque a gente está precisando desse tipo de coisa no nosso meio. A palavra já não basta mais. Tem que chamar alguém de renome para pregar. Tem que fazer um big congresso para sentir a presença de Deus. Como se Deus estivesse interessado nessa movimentação de um monte de gente desinteressado em dar alguma coisa para Deus. O que precisa dar para Deus, irmão? Ai. Deixa eu voltar aqui. A Bíblia vai dizer assim, olha: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Versículo 15. Assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo. Não sabe o que é isso, irmão? Eu fui lá na internet, pesquisei, diz assim: júbilo, alegria extrema. Não, escuta, não é só isso não. Grande contentamento. Não, vou falar mais para você, olha. Jubilação e regozijo. Eu vou contar esse segredo para você entender. É porque quando Deus está presente, quem sente a presença de Deus não fica quieto, irmão. Se Deus está na casa, não tem como dizer para ele: o Senhor é santo, o Senhor é grande, o Senhor é o Todo-Poderoso. Aleluia. Aí, escute aqui. Aí Davi está compondo um hino, e ele vai compor o Salmo de número 24. Velho, isso é lindo demais, cara. Se nosso Deus, ele às vezes, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Somos nós, irmãos. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no teu santo lugar? O salmista vai responder de uma forma bem clássica: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Lá no Salmo 15, vai dizer de uma forma um pouco melhor explicadinha, que isso é só para crente. Tem crente aqui, irmão? Só crente que gosta de ouvir essas verdades. É Bíblia. Se eu estiver falando heresia, pode me corrigir, eu entrego o microfone, irmão. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Verso 2: aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não murmura com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, aquele cujos olhos despreza o que é vil, mas honra o que teme ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas contra o inocente. Escuta isso agora, engole essa, que essa é boa. Quem faz isso nunca será abalado. Aí Davi continua no salmo, ele diz assim, olha: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Israel, ó Deus de Jacó. Aí tem um parênteses e está escrito assim, Selá. Não sabe o que é isso? O Eltman deve saber, talvez. É uma pausa numa música. Naquela época, é claro. Por que uma pausa? Vou te explicar. Porque o salmo continua dizendo assim, olha:
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí alguém vai dizer assim: quem é esse Rei da Glória? É por isso que tem essa pausa, porque tem um diálogo. Aí vai responder assim: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor. Olha, a Bíblia diz assim ainda: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei. Davi está chegando com a arca, e nos portões daquela cidade existem pessoas responsáveis em levantar, em abaixar, em levantar, em abaixar, em abrir ou fechar. Agora eu estou imaginando, irmão, a comitiva chegando com a arca, e aquele povo tudo pulando, irmão Dirceu, você consegue imaginar isso? Só quem tem amigos, só irmão, é aquele povo pulando, aquele trupé, aquele barulho, aquele poeirão comendo solto, e de repente, o que é aquilo? Aí Davi grita assim, porque agora ele está na frente da comitiva, e diz assim: levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Talvez alguém grita: por que levantai-vos? Ele diz assim: porque entrará, porque entrará, porque entrará o Rei da Glória. E Davi tinha tanta convicção do que ele estava falando, que eu fui procurar algumas referências também sobre glória. Minha esposa sabe disso. Eu passei a tarde inteira, irmão, tremendo de medo. Você sabe o que significa glória? Fama obtida por atos heróicos. Quem é o maior herói da face da terra? Fama obtida por grandes obras. Quem é o autor de todas as obras? Ah, irmão, é Davi dizendo assim, ó, vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Davi dizendo assim: aquele que tem fama por ser o herói, aquele que tem fama obtida por grandes obras, aquele que tem fama obtida, fama extraordinária, de uma forma extraordinária, de grandes qualidades. Eu podia falar um pouco das qualidades, dos atributos de Deus, né? Fama obtida através de um possuidor de honra. É só esse que está para entrar. Ainda não entrou, fica tranquilo, irmão. Daqui a pouco eu já vou encerrar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Davi ele está exclamando e louvando esse salmo, ele está prenunciando aquele que é o dono da glória, aquele que não estava na arca, na batalha, mas agora estava chegando, se fazendo presente. E eu fico perguntando o seguinte: se o Rei da Glória está prestes a entrar, será que a gente está preparado para recebê-lo? Se Davi está dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, e vai chamar ele de Rei da Glória, é porque ele não é um Deus de brincadeira. E não dá para dizer que servimos a esse Deus, mas também servimos outros deuses. Ah, mas como assim? Eu não tenho imagem na minha casa. Não tem mesmo, não precisa. A partir do momento que você troca Deus por qualquer outra coisa, quando Davi está louvando esse hino, e ele vai dizer o seguinte: levantai, ó portas, se está indicando o quê? Reverência. Se você tiver um tempinho depois, vai estudar lá para você entender como é que funcionava. Na época de Jó, existia-se alguns critérios para receber os principais, e funcionava assim: quando alguns dos principais estavam para chegar e ter com um outro principal, os serviçais desse líder ou desse rei deveria se levantar, trazer uma cadeira para quem vai receber,
Porque daqui a pouco aquele que é principal vai chegar. E algumas atitudes me chamam a atenção, porque isso é uma história, não está na Bíblia, tá? Nesse contexto, quando alguém de grande valia chega, os jovens têm que levantar. Os mais velhos têm que levantar. Os mais novos têm que se retirar. E eu vou falar por quê? Porque para presenciar aquele que é importante, aquele que é grande, aquele que tudo pode, tem que estar preparado. Já ouviu falar que o jovem, ele vive experiências? É quase que um processo de um levita até ele chegar ao sumo sacerdócio. Primeiro, ele é levita. Quem quer ser levita aqui, levanta a mão. Ah, tem gente esperta aí. Você sabe o que o levita fazia? Ele tinha que limpar toda a sujeira que era feita na hora de oferecer o sacrifício. Ele tinha que organizar tudo depois. Depois da bagunça feita, estava lá o levita limpando, varrendo. É quase que um trabalho diaconal. Que muita gente quer ser diácono, mas não quer exercer a função de diácono. Muita gente quer ser presbítero, mas não quer exercer a função de presbítero. Muita gente quer ser evangelista, mas nunca evangelizou ninguém. Muita gente quer ser pastor, mas só pelo título. Por quê? Aí quando esse principal chega, eles se retiram para um local, e o local tinha um nome específico, que era também conhecido como porta. E se alguém perguntasse onde eles estão? Estão na porta. E dentro daquele local estavam os principais, os magistrados, os senhores, aqueles que tinham honra perante a sociedade. Agora você vai entender porque que eu falei tudo isso. E eu vou encerrar a mensagem. Abre a tua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 4. Você pode ficar em pé? João agora vai ter uma revelação, irmãos. Eu sei que isso não é o contexto do Salmo 24, mas eu quero que você entenda a importância da adoração a Deus, a nossa situação, a nossa condição, a situação dele, a condição dele, o que é que ele faz por nós, o que é que nós fazemos por ele. Apocalipse capítulo 4. A minha Bíblia vai dizer assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. O que estava aberto, irmão? O que estava aberto, irmão? Não, o que estava aberto? E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, porque a carne não ia suportar a glória de Deus ali, irmão. Sabe quando Moisés fala: Senhor, Deus, mostra-me a tua glória. Deus fala assim: olha, se esconde ali na frente daquela rocha, porque eu só vou passar, porque se eu ficar você morre. Você tem ideia do que é a glória de Deus, irmão? A gente brincando de que é crente, de que sente a glória, irmão. Para com isso. O crente que sente a glória de Deus, irmão, ele nunca mais quer deixar de sentir a glória de Deus. Porque quem sente a glória de Deus é a mesma coisa de receber algo tão bom, que qualquer coisa que o prejudique, ele diz assim: eu não posso perder, porque isso que eu já tenho é melhor do que aquilo que eu quero. E tem pessoas trocando a glória de Deus por qualquer coisa. Escute. E logo foi arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu. O que estava posto no trono? O que estava posto no céu, melhor dizendo, irmão? Trono. O que eu disse para vocês? Que quando algum principal estava chegando, aquele que era o líder da cidade estava sentado onde? Numa cadeira. Mas vamos literalmente chamar de trono, para você entender. E a Bíblia continua dizendo assim: e o que estava assentado no trono era na aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Eu queria que você entendesse isso, irmão. Imagina, não é desenho não, é a realidade. E ao redor do trono havia 24 tronos,
E via sentados sobre os tronos 24 anciãos que estavam vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. É mais ou menos assim, irmãos. Imagina um grande trono branco sentado aqui, igreja. E no meio desse trono branco tem alguém sentado que ninguém consegue olhar para a face dele, de tanto que o fulgor, de tanto que a glória dele é grande, aquele fulgor. É por isso que João vai descrever, parece como jaspe, sardônico, alguma coisa do tipo, porque não dava para enxergar. Eu só sei que era lindo demais, a glória era muito grande. E ao redor desse trono havia outros 24 tronos, e tinha 24 anciãos, e todos os anciãos tinham o que na cabeça? Coroa. Sabe o que significa coroa? Alguém sabe o que significa coroa? Diga comigo, glória. Não, diga glória. É glória. Por que quando um rei era morto na guerra, a primeira coisa que se fazia era pegar a coroa dele? Porque quando eu chego com a coroa do meu inimigo no meu território, eu digo: eu sou o rei da glória, está comigo. Deus vai olhar e vai dizer o seguinte: vou colocar a coroa na cabeça desse povo aqui que representa a igreja. Alguns dizem que representa as 12 tribos e depois os 12 apóstolos. Não vamos entrar nisso não, mas vamos representar a igreja aqui. A igreja representada no céu. Todo mundo com um galardãozinho lá, coisa linda. Aí João vai continuar nessa visão dele. João está numa viagem muito, muito gostosa. E ele diz assim: e do trono saía relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 8. Preste atenção nisso. A Bíblia também, um pouco antes, vai dizer que havia 4 seres. Quantos seres haviam ao redor do trono? 4. Você vai entender por que Davi gostava tanto de adorar a Deus com louvor. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você trouxe para entregar a Ele? Essa imagem que nós estamos vendo agora, esse texto vai mostrar a realidade atual no céu. Porque enquanto a gente adora aqui, lá no céu está acontecendo um filme desse, irmãos. Uma cena dessa, escute. Os anciãos, os 4 seres que estão ao redor do trono, a Bíblia diz que vai dizer assim, olha: e os 4 animais tinham cada um deles 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, irmão, não dorme. E eu acho engraçado, sabe por quê, pastor Fábio? Olha, esse Deus é incrível. Ele cria todas as coisas. Quando ele termina de criar o homem, o que ele faz? O que ele faz? Descansa. A Bíblia diz que Deus descansa. Mas quem trabalha para Deus, a Bíblia vai relatar agora, é só quem é servo, irmão, isso aqui. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Não, você não está entendendo, é assim, ó. Vamos fazer isso aqui, pastor Fábio, vem aqui, pastor José, vem cá um pouquinho, junta 4, vem cá, pastor Antônio e o pastor Davi. Todo mundo está dizendo assim, você se quiser faz também, é mais ou menos assim, olha: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. E se a Bíblia diz, pode se retirar, se a Bíblia diz que eles não descansam nem de dia e nem de noite, irmão, eu entendo que quando você está com a boca fechada, esses 4 seres estão dizendo: Tu és santo, 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 Tu és santo. Se você não adora, lá no céu tem quem adora. Se você não consegue, lá no céu tem quem consegue. Se você não sabe, lá no céu tem quem sabe. Adore, 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 adore.
todas as vezes que os 4 seres louvam a Deus, dizendo que Ele é santo, confirmando o que nós vimos no Salmo 24 pelo Davi, a Bíblia diz que os 24 anciãos, o que eles têm na cabeça? Glória. O que eles têm na cabeça? Glória. A Bíblia diz que toda vez que eles cantam, pastor Fábio, não é igual a gente que se não tiver no púlpito não glorifica. Não é igual a gente que se não tiver um microfone não adora. Não é igual a gente que se não tiver tudo bem não adora. Não é igual a gente que fica murmurando ao invés de adorar. Toda vez que os 4 seres dizem santo, os 24 anciãos se prostram. Sabe o que é isso, irmão? Você não sabe não? É assim, ó. Eles se prostram, tiram toda a glória deles, jogam ao pé daquele que é santo e dizem santo, 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 santo,